Mais um dia termina, mas você carrega um fardo que parece impossível de resolver, uma situação tão grande que você não vê saída, um problema tão complicado que todos dizem que não tem solução, e talvez você já tenha tentado tudo que está ao seu alcance, esgotado todas as possibilidades humanas, e agora está aqui sem forças, sem esperança, achando que nunca vai conseguir. Mas deixa eu te contar algo que vai transformar completamente como você encerra esta noite. Você serve a um Deus especialista em impossíveis, o Deus que fechou a boca dos leões para salvar Daniel. O Deus que derrubou as muralhas de Jericó apenas com um grito. O Deus que fez Pedro andar sobre as águas. E esse mesmo Deus que fez o impossível para eles vai fazer o impossível para você. Porque para Deus, nada é difícil demais. Esta noite vamos mergulhar em Jeremias capítulo 32, onde Deus pergunta se há alguma coisa difícil demais para Ele, mostrando que Ele é o Deus do impossível, onde aprendemos que nossa fé não está baseada em nossas habilidades, mas no poder ilimitado de Deus, revelando que podemos confiar completamente nele, e onde descobrimos que precisamos remover o plano B e confiar totalmente, provando que fé verdadeira não tem reservas. Prepare seu coração, porque Deus vai fazer o impossível esta noite. Tenho recebido inúmeros pedidos de oração e também muitos testemunhos, e isso enche meu coração de alegria, meus irmãos. Creio firmemente que Deus está realizando grandes milagres, pois essa obra que estamos fazendo nasce do coração dele. Por isso, peço que permaneça comigo até o final, e após a mensagem, vamos orar juntos e elevar um clamor poderoso pedindo que Deus faça o impossível acontecer na sua vida, quebre toda barreira e realize milagres que só Ele pode fazer. Nossa oração poderosa está a caminho, mas antes de elevarmos esse clamor juntos, quero que você entenda porque Deus é especialista em impossíveis, mostrando que o que é impossível para você é perfeitamente possível para Ele. Como a fé começa onde termina o poder humano, revelando que quando chegamos ao fim de nossas capacidades, Deus começa a trabalhar, e por que você precisa remover o plano B e confiar totalmente, provando que fé dividida não move montanhas. Fique até o final, porque essa oração vai liberar o poder de Deus sobre sua vida. Nesta noite tranquila e sob a cobertura da graça e da vigilância de Deus, meu irmão e minha irmã, eu saúdo você com toda a paz restauradora e inabalável de Jesus Cristo, nosso Senhor. Me chamo Paulo Barbosa, e a mensagem que Deus tocou no meu coração nesta noite é sobre Deus fazendo o impossível acontecer, baseado em Jeremias capítulo 32. Hoje de manhã, nós caminhamos juntos pela última oração, onde aprendemos verdades poderosas da palavra. Se você ainda não assistiu aquele vídeo, volte e assista. Porque quando você aprende a ouvir a voz de Deus pela manhã, você também aprende a confiar no Deus do impossível à noite. As duas andam juntas. E essa semana está sendo transformadora porque estamos mergulhando na palavra, aprendendo a viver cada dia confiando no poder de Deus. Esta noite vamos caminhar juntos por Jeremias capítulo 32, versículo 27, onde Deus pergunta se há alguma coisa difícil demais para Ele, mostrando que Ele é o Senhor de toda a humanidade e nada é impossível, onde aprendemos que a fé começa onde termina o poder humano, revelando que nossa fraqueza é oportunidade para o poder de Deus, e onde descobrimos que precisamos confiar totalmente sem plano B, provando que fé verdadeira é dependência completa de Deus. Cada verdade vai fortalecer sua fé. Agora, deixa eu te dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração. Deus está prestes a fazer o impossível na sua vida. Não é coincidência que você esteja aqui, neste exato momento, no final deste dia carregando um fardo impossível. Deus conhece a situação que parece não ter solução. Deus vê a montanha que parece intransponível. Deus sabe que você já tentou tudo e nada funcionou. E Deus não apenas sabe disso tudo, Deus vai fazer o impossível acontecer agora. Então, se você chegou agora por aqui, eu quero te fazer um convite. Se inscreve no canal. É só clicar no botão logo aqui embaixo do vídeo, onde está escrito inscrever-se. No exato momento em que você clicar, seu nome completo será inscrito nesse canal que é uma corrente de oração, e eu estarei orando, pedindo e clamando pela sua vida e declarando que Deus vai fazer o impossível acontecer, derrubar toda a muralha e realizar milagres que só Ele pode fazer.
Aproveita também e aperta o símbolo de gostei aqui embaixo, porque é uma mensagem positiva para o YouTube e faz com que outras pessoas que também enfrentam impossíveis e precisam de milagres possam conhecer essa palavra poderosa. E ativa aquele sininho que aparece ao lado, marcando a opção Todas, para você não perder nenhuma oração poderosa. E eu agradeço por você compartilhar essa mensagem com outras pessoas. É muito importante que a palavra de Deus seja dividida, que mais vidas possam ser alcançadas e transformadas. Combinado? Então vamos lá, vamos dar início à mensagem de hoje mergulhando em Jeremias. Vamos começar lendo Jeremias, capítulo 32, versículo 27. A palavra diz assim: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Você percebe a profundidade dessa pergunta? Deus não está perguntando porque Ele tem dúvidas. Ele está perguntando para que você reflita. Ele está te fazendo pensar: existe alguma coisa que seja difícil demais para o Deus que criou os céus e a terra? E a resposta óbvia é: não. Não existe nada difícil demais para Deus. Não existe situação complicada demais. Não existe problema grande demais. Não existe impossível que seja impossível para Ele. O que é impossível para você é perfeitamente possível para Deus. A doença que os médicos disseram que não tem cura, Deus pode curar. A situação financeira que está completamente quebrada, Deus pode restaurar. O relacionamento que está destruído, Deus pode reconstruir. O sonho que morreu, Deus pode ressuscitar. Mas você precisa entender algo fundamental: a fé começa onde termina o poder humano. Enquanto você acha que pode resolver sozinho, enquanto você ainda tem forças, enquanto você ainda tem recursos, sua fé não é testada. Mas quando você chega ao fim de suas capacidades, quando você esgota todas as possibilidades, quando você não tem mais nada, é aí que a fé verdadeira começa. E é aí que Deus entra em ação, porque Ele não divide glória com ninguém. Quando o impossível acontece, todo mundo precisa saber que foi Deus. Não foi você, não foi sorte, não foi coincidência. Foi Deus fazendo o que só Ele pode fazer. Pensa em Daniel na cova dos leões. Daniel não tinha como se salvar. Ele estava completamente indefeso diante daqueles leões famintos. Mas Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, e quando tiraram Daniel da cova no dia seguinte, todo mundo sabia: isso foi Deus, não teve outra explicação. Pensa em Josué diante das muralhas de Jericó. Aquelas muralhas eram enormes, fortificadas, impossíveis de derrubar. Josué não tinha armas de cerco, não tinha exército suficiente. Mas Deus deu instruções diferentes. Marche ao redor da cidade durante 7 dias, e no 7º dia grite. E quando eles obedeceram, as muralhas caíram. Todo mundo sabia: isso foi Deus. Pensa em Ester diante do rei. Ela arriscou sua vida para salvar seu povo. Aproximar-se do rei sem ser chamada podia resultar em morte. Mas ela jejuou, orou e confiou em Deus. E quando ela se apresentou ao rei, ele não apenas a poupou, mas também reverteu o decreto que ameaçava os judeus. Todo mundo sabia: isso foi Deus. E tem Pedro andando sobre as águas. Isso é fisicamente impossível, mas enquanto Pedro manteve os olhos em Jesus, ele fez o impossível, e quando começou a afundar, Jesus o segurou. Todo mundo na barca sabia: isso foi Deus. Meu irmão, minha irmã, preciso pausar aqui e falar direto com o seu coração. Se essa palavra está tocando bem fundo em você, se você reconhece que está diante de um impossível e precisa desesperadamente que Deus haja, eu te peço com todo o amor, aperta o símbolo de gostei aqui embaixo. Compartilha com 3 pessoas que você sabe que também enfrentam impossíveis. Se inscreva e ativa aquele sininho. Voltando agora com a mensagem central, meus queridos irmãos. Em Mateus, capítulo 19, versículo 26, Jesus disse algo poderoso. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Você entende o que isso significa? Tudo que é impossível para você é possível para Deus. Não algumas coisas, não muitas coisas. Todas as coisas são possíveis para Deus. Mas aqui está o segredo.
Você precisa mudar sua pergunta. Em vez de perguntar como eu vou resolver isso, você precisa perguntar como Deus vai resolver isso. Essa mudança de perspectiva muda tudo. Quando você pergunta como você vai resolver, você está confiando em suas próprias forças limitadas. Mas quando você pergunta como Deus vai resolver, você está depositando sua confiança no poder ilimitado dele. E no Salmo 50, versículo 15, Deus diz: clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Deus não só promete estar conosco, Ele promete nos livrar, mas você precisa clamar, você precisa pedir, você precisa levar o impossível para Ele em oração. Em Tiago capítulo 1, versículo 5 está escrito: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedida. Se Deus nos convida a pedir sabedoria, quanto mais Ele está disposto a ouvir quando pedimos sua intervenção no impossível. Pedir o impossível é abrir seu coração para Deus e expressar seus desejos mais profundos, confiando que Ele ouve e pode atender. Não hesite em pedir porque parece grande demais. Não tenha vergonha de pedir porque parece impossível demais. Leve tudo para Deus em oração. Seja honesto, seja sincero. Compartilhe seus medos, suas esperanças, seus sonhos, e depois confie que Deus vai agir. Mas tem algo que você precisa fazer: remover o plano B. Confiar totalmente em Deus significa depender inteiramente dele, sem reservas, sem alternativas de segurança. Lembra de Pedro? Ele só conseguiu andar sobre as águas enquanto manteve o foco em Cristo. Quando desviou o olhar, começou a afundar. Essa passagem ilustra o que acontece quando confiamos completamente em Deus e quando começamos a duvidar. Remover o plano B não é imprudência, é um ato de fé profunda. Significa dizer: Deus, eu confio tanto em Ti que não vou me preparar para a possibilidade de Tu não agires. Minha confiança está totalmente em Ti. Como você faz isso? Primeiro, identifique áreas na sua vida onde você está mantendo reserva, onde sua fé está dividida entre Deus e seus próprios planos. E então, conscientemente escolha confiar em Deus mesmo quando isso parece arriscado ou assustador. E depois, dê passos de fé. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13 está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Isso não significa que você fará tudo o que quiser, mas significa que em Deus você tem a força para enfrentar qualquer situação, superar qualquer desafio e realizar o que Ele te chama a fazer, mesmo que pareça além de suas capacidades naturais. Dar passos de fé significa sair da zona de conforto, arriscar em direção ao desconhecido, confiando que Deus está com você. Dê o passo mesmo que pequeno, e veja o que Deus pode fazer através da sua fé. Eu profetizo sobre sua vida que Deus vai fazer o impossível acontecer. Eu declaro que toda muralha será derrubada. Eu decreto que 2026 é o seu ano de milagres. Que 2026 é o ano em que você vê o poder de Deus. Agora, antes de começarmos a orar, eu preciso que você entenda algo muito importante. Eu não vou apenas orar por você, eu vou orar com você. E eu quero que você ore junto comigo. Feche os olhos agora e concentre-se nesta oração. Sinta Deus fazendo o impossível acontecer, derrubando toda a muralha, realizando milagres que só Ele pode fazer. Porque quando 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele prometeu que estaria no meio. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quando você concorda comigo em oração, há um poder multiplicado. Então não seja apenas ouvinte passivo, seja participante ativo. Ore junto comigo, porque essa oração não é só minha, é nossa. Senhor Jesus, nesta noite eu venho clamar pelo impossível. Eu venho interceder por mim e por cada irmão e irmã que está me ouvindo agora. Senhor, sobre nossas vidas, sobre nossos impossíveis, sobre todas as situações que não têm solução humana, nós reconhecemos: só Tu podes, só Tu tens poder, só Tu fazes milagres. Perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes tentarmos resolver sozinhos, por confiarmos em nossas próprias forças, por não clamarmos a Ti primeiro. Senhor,
Tu és o Deus de toda a humanidade, e nós te perguntamos agora: há alguma coisa difícil demais para ti? E sabemos a resposta: não, não há nada impossível para ti. Nós clamamos pelo impossível agora, pelas doenças que médicos disseram que não têm cura, pelas situações financeiras completamente quebradas, pelos relacionamentos destruídos, pelos sonhos que morreram. Senhor, faz o impossível acontecer. Derruba toda a muralha como derrubaste as muralhas de Jericó. Fecha a boca dos leões, como fizeste com Daniel. Faz-nos andar sobre as águas como fizeste com Pedro. Nós removemos todo o plano B agora. Não confiamos em nossas próprias forças. Não dependemos de soluções humanas. Nossa confiança está totalmente em Ti. Senhor, fortalece nossa fé, que ela comece onde termina nosso poder. Que quando chegarmos ao fim de nossas capacidades, seja ali que Tu comeces a trabalhar. Então, Senhor, sobre cada impossível, nós entregamos. Saúde, Tu fazes o impossível. Finanças, Tu fazes o impossível. Família, relacionamentos, sonhos, em tudo Tu fazes o impossível. Dá-nos coragem para dar passos de fé, para sair da zona de conforto, para confiar completamente, para ver Teu poder se manifestar. Obrigado, Senhor, porque para Ti nada é difícil demais, porque Tu és especialista em impossíveis, porque vamos ver milagres acontecerem. Em nome de Jesus, o impossível está se tornando possível. Amém. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha impossíveis muito específicos neste momento. Pode ser doença terminal, dívidas impagáveis, relacionamento irrecuperável, sonho completamente morto. E você precisa, urgentemente, que Deus faça o impossível. Eu quero te convidar a deixar aqui nos comentários o pedido que está no seu coração, aquele impossível que só Deus pode resolver. Deixa ali embaixo, porque quando a igreja se une em oração, algo poderoso acontece. Eu vou orar especificamente por você, e milhares de irmãos também vão interceder pela sua vida. É uma corrente de fé que não se rompe. A palavra diz no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então deixa ali embaixo o que está pesando no seu coração. Pode ser uma frase curta, simples, mas sincera. Vamos levar isso juntos diante de Deus e clamar pelo milagre que você precisa. E agora, meu irmão, minha irmã, você acabou de clamar pelo impossível. Mas eu preciso te perguntar, você já entregou sua vida para Jesus? Porque esse poder de Deus, esses milagres, essa fé que move montanhas, tudo começa com aceitar Jesus como Salvador. Jesus é quem faz o impossível. Jesus é quem tem todo o poder. A vida abundante está em Jesus. Se você ainda não fez isso, esse é o momento. Repita comigo: Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego a Ti a minha vida e peço que faça morada em mim, porque só o Senhor pode fazer restituição em mim. Perdoa os meus pecados, pois, a partir de agora, eu entrego a minha vida e, com meu coração e meus lábios, eu professo que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e que, a partir de hoje, o Senhor transforme toda tristeza em alegria, toda inquietação em paz. Eu oro, confesso e agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai amado, eu te agradeço por esta alma preciosa que acabou de entregar a vida para Ti nesta noite. Que ela durma esta noite sabendo que Tu farás o impossível, derrubará toda a muralha, realizará milagres. Abençoa abundantemente. Enche do Espírito Santo. E para todos que já Te conhecem, fortalece a fé, remove o plano B, libera o poder do impossível.
Que esta noite seja marcada como noite de milagres, de fé renovada, de impossíveis se tornando possíveis. Em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de você descansar, se essa palavra tocou seu coração, deixa um like, compartilha com quem precisa e, se quiser, deixa nos comentários o que Deus está fazendo na sua vida. Se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder as próximas orações. Descanse em paz. Amanhã, às 5h15 da manhã, nova oração do dia. Que Jesus te abençoe. Que a paz de Deus guarde teu coração. 2026 é ano de milagres. Amém. Durma sabendo que você serve ao Deus para quem nada é difícil demais, que a fé começa onde termina o poder humano e quando você chega ao fim de suas capacidades, Deus começa a trabalhar, e que você removeu o plano B e confia totalmente naquele que faz o impossível acontecer. A paz de Jesus sobre você. Amém.